Ok? Conseguem ver a passar? Sim. Ok, quando você quiser, Patrícia. Então, vamos lá. Oficialmente, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa do meu orientador, professor Heitor, do nosso debatedor convidado, professor Luiz Silva, nosso coordenador, professor Luiz Otávio. Temos 2 Luiz hoje presente. E começo me apresentando, Eu sou Patrícia. Como formação acadêmica, eu sou formada em Administração e Ciências Contábeis pela UFMT. E atualmente sou graduanda em Fonoaudiologia, também pela Unifatesp, mas estou no meu 1º ano. Tenho especialização em Gestão Pública e em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente eu sou servidora pública da Educação, da UFMT. Pode passar para frente? Pode passar sim. O tema do nosso estudo vai ser falado sobre a análise do impacto da poluição atmosférica na saúde dos alunos e dos servidores em ambiente escolar estadual de Rondonópolis, que é o ambiente que mais estou inserida também. E eu começo apresentando o conceito de poluição atmosférica. Pode passar, professor, por favor. A poluição atmosférica, ela é um problema multifacetado, ou seja, provém de diversos fatores, como ilustrado nessa imagem, uma imagem bem dinâmica, que traz alguns dos principais poluentes, que a própria indústria, o próprio veículo, transporte, também questões ambientais, desmatamento, lixos, tem aqui também questões econômicas, então são situações diversas, implicações diversas, e tudo isso gera implicações significativas à saúde, dentre as principais delas temos as doenças respiratórias e também as cardiovasculares, mas não fica só ligada às doenças respiratórias, mas na frente nós vamos ver que existem outras que são derivadas e acabam afetando também a questão de saúde, e também ligada à saúde neurológica e mental, não ficando apenas no físico. Passando mais um pouquinho. Só volta um pouquinho, professora, e nós temos aí também os principais poluentes, que são indicados pela Organização Nacional de Saúde. Nós temos o CO2, temos as micropartículas, temos o NO2, o plástico e microplástico, os COVs, o SO2 e também o O3. E além deles, alguns autores já estão trazendo também os fatores ambientais, que o que nós vamos deixar mais relevante aqui seria a questão do ruído. Passando à frente, esses efeitos que eu falei agora, eles estão cada vez mais evidentes, e eles demonstram que a degradação da qualidade do ar, ele não pode ser compreendido apenas como uma questão ambiental isolada, mas como um desafio que ameaça o bem-estar da população de uma maneira geral, e que exige respostas integradas em diferentes setores da sociedade, não só no setor acadêmico, não só na área de saúde, não só nos governos, mas de uma integração entre todos esses setores da própria população de uma maneira geral. E é justamente diante dessa complexidade que se insere a Agenda 2030, que é um compromisso global assumido pelos Estados-membros das Nações Unidas, e que visa a orientação de ações de desenvolvimento sustentável, e junto com ela surgiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que eles trazem metas concretas, para todos os estados, e a necessidade de respostas articuladas para tratar essas questões ambientais. Dentre os 17 objetivos, eu apresento a seguir eles, e nós temos alguns que serão mais evidenciados, que é o objetivo 4, que ele trata sobre a educação de qualidade, junto, atrelado a ele, o objetivo 3, porque entende-se que uma educação de qualidade também depende de saúde e bem-estar, depende dos cuidados da saúde e bem-estar, não só dos alunos de uma instituição educacional, mas também dos servidores que estão ali para cuidar da educação deles. A ODS 11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis, mostrando que, mais uma vez, todos eles estão interligados, mostrando que é geral, não é algo ali pontual, mas está envolvendo todo o contexto. A 12 também,
que fala sobre consumo e produção responsável, né, onde entra mais uma vez a sociedade, e o 13, que trata de ações contra a mudança global do clima. Então, esses são os que eu achei que tem mais relação com essa temática. Passando à frente, quando se fala de qualidade do ar, nós devemos considerar não só o ar externo, né, que está ali onde está sendo, na maioria das vezes, gerado grande parte dessa poluição, mas também o ar interno, né, de ambientes fechados. Eu trouxe aqui alguns artigos, alguns conceitos, né, e um deles diz que a EPA, que é a principal agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, né, uma das principais hoje dos Estados Unidos também, que vem aí há muitos anos, desde 1970, ela classifica que o ar externo pode ser de 2 a 5 vezes pior do que o ar dos ambientes externos. Então, é importante estar voltando os olhares também para a qualidade do ar interno, né? E ele traz, outro autor, o Pilar Sete, traz que em países desenvolvidos, os adultos passam de 80% a 90% do seu tempo em ambientes fechados, e ainda 6% em trânsito, ou seja, também em ambiente fechado, porque vão estar dentro de carro. Então, é muito tempo, e isso, se a gente for olhar para o nosso contexto diário, a gente vai ver que também acontece conosco, né? E eu trouxe aí uma imagem de uma sala de aula, também está nesse slide, onde a gente pode visualizar alguns fatores que geram essa poluição do ar, né? Não só vindo do próprio ambiente interno, onde o ar-condicionado, por exemplo, que aparece na imagem é um deles, mas também poluentes vindo do ambiente externo e penetrando a esse ambiente, né? Na figura traz ali visivelmente uma fumaça, mas nós sabemos que tem diversos outros, principalmente em ambientes onde existe um aglomerado de pessoas. Na sequência, eu trouxe ali as doenças causadas por poluentes ambientais internos, né, e focando aqui no fator poluidores, né, poluidores ambientais. No relatório global de saúde, é apresentado como um dos principais a síndrome do edifício doente, né, que é causado por poluentes ambientais internos, e eles principalmente foram divididos aí em 4 categorias, né. Na primeira categoria, o autor trouxe as irritações da membrana mucosa, por exemplo, irritações nos olhos, na garganta, no nariz, sintomas que muitas vezes nós mesmos presenciamos no nosso dia a dia, acontece conosco mesmo, né. No segundo, ele traz os efeitos neurotóxicos, como dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, né, e por isso lá no começo eu disse que muitos estudos, eles citam muito questões respiratórias, mas existem, né, outras doenças também que estão intercaladas com isso, assim, a irritabilidade, por exemplo, né, a fadiga pode ter uma relação. No terceiro tópico, ele traz a asma e sintomas relacionados à asma, como bronquites, aperto no peito, chiado, e numa quarta categoria trouxe problemas de pele e gastrointestinais. Então, é bem amplo, né, realmente afeta a saúde de uma maneira geral. E na sequência eu trago os fatores ambientais, né? Aqui nós falamos mais ligado aos poluentes, mas também os fatores ambientais também são prejudiciais, né? E aqui são citados 2, que é a questão da temperatura mesmo, o calor excessivo, e as questões do espaço físico. Né? Como calor excessivo, o artigo de Batista, Lima e Manson, ele fala, né, que o calor gera o desconforto físico, que, consequentemente, vai trazer um aumento involuntário da intensidade do esforço vocal. E esse artigo, porque a partir do momento que a gente começou a fazer o levantamento teórico ali de alguns artigos, eu até comentei com o professor Heitor que as principais, dentro do ambiente escolar, né, os fatores que contém mais estudo na questão dos servidores, do professor, né, a questão da voz. Então, eu citei esse artigo aí, onde ele diz que essas condições, elas podem irritar as vias aéreas, favorecendo
problemas, né, na via aérea superior no geral, e a disfonia que está ligada à voz. Ainda de acordo com esse mesmo artigo, o espaço físico da sala de aula também, quando pequeno ou apertado demais, vai causar desconfortos físicos, tensões musculares. Ele traz como principal pescoços e ombros, que afeta também negativamente a produção vocal. Além disso, a falta de conforto e ergonomia, ela gera um esforço vocal maior, né, uma necessidade de esforço vocal maior, aumentando o estresse e aumentando o esforço na intensidade da voz. Então, essas são as principais, quando se fala na saúde, né, esses são os principais fatores identificados até agora nos estudos realizados. E diante desse contexto, né, nós escolhemos o ambiente escola, que é um ambiente fechado, onde com certeza existe poluição, assim como no externo, né, tanto no seu exterior quanto no seu interior também, e que afeta a saúde. E como problema de pesquisa, foi mencionado que a ausência das estratégias de monitoramento dessa qualidade do ar e também de protocolos que ajudem na prevenção e na mitigação dos efeitos, né, da exposição dos poluentes na saúde, ele limita a capacidade da equipe gestora, das escolas, assim como em outros ambientes das empresas, né, de promover ações eficazes de proteção à saúde. Então, com isso, pergunta-se, né, de que maneira a poluição atmosférica tem afetado a saúde da comunidade escolar e quais evidências podem subsidiar a adoção de medidas de monitoramento e mitigação no ambiente educacional que são capazes de prevenir o agravo da saúde da comunidade escolar, de uma maneira geral. Para responder a esse programa de pesquisa, foi estabelecido alguns objetivos, né, como objetivo geral. Nós trouxemos analisar os impactos da poluição atmosférica na saúde dos alunos e dos servidores públicos em ambiente escolar, identificando os poluentes e os fatores ambientais de maior impacto e as doenças mais comuns causadas por ele. Para isso, foram traçados 3 objetivos específicos. O primeiro, explorar os fundamentos teóricos, né, à luz da literatura científica mundial, e as principais abordagens sobre os poluentes atmosféricos, os fatores ambientais e a saúde humana, trazendo principalmente esses 3 focos. O segundo objetivo seria identificar os principais poluentes atmosféricos presentes nos ambientes escolares urbanos. E um terceiro, compreender qual a relação dos efeitos da poluição com a saúde da comunidade escolar, tanto da poluição quanto dos fatores ambientais, né, com a saúde da comunidade escolar. Como metodologia, ainda está em discussão, né, com o professor Heitor também, estamos em fase de discussão sobre a metodologia, mas já identificamos que é uma abordagem quali quantitativa, né, focando na construção de 3 artigos, e esses artigos eles serão interrelacionados e serão fundamentados em uma revisão sistemática integrativa da literatura. Tá? As bases de dados bibliográficos escolhidas, a principal delas é a plataforma Scopus, né? Também está sendo utilizada a plataforma CAPES, Café, e a PubMed, onde alguns artigos estão se remetendo a ela. Será feita uma análise de conteúdo, né, uma análise documental dos artigos identificados, e uma abordagem exploratória e descritiva, né, que é empregada para caracterizar o fenômeno do estudo, né, e buscando identificar e descrever os padrões, as tendências e as relações emergentes desses dados coletados. Pensamos já também em, de repente, estar fazendo a análise da qualidade do ar desses ambientes, né, talvez aí com equipamentos cedidos, isso ainda está em estudo, mas estamos também cogitando essa coleta. Falando um pouquinho da metodologia colocada lá atrás, né, que é a revisão sistemática integrativa, eu trouxe essa imagem que é de um trabalho de um próprio mestre aí do PGTA, né, que é o Roberto Torma. Ele fez um trabalho em 2023 aplicando esse método, onde, primeiramente, foi feito
a seleção da base de dados que seria utilizada, né? Depois foram escolhidas palavras-chave, assim como tenho feito. Escolhido o período a ser trabalhado, né? Neste momento, trabalho com um período de 5 anos. Foi feita a aplicação dos critérios para essa base, né? Artigos científicos publicados, a compilação dos dados obtidos posteriormente, a classificação dos artigos, né? A extração dos dados deles, a síntese desses dados também, e para a futura publicação. Essas são as principais características do tipo da pesquisa, né? E como resultados esperados, pretende-se caracterizar os poluentes mais comuns e suas principais fontes também, de onde eles provêm, né? Identificar as evidências científicas que impactam na poluição do ar do ambiente escolar, sintetizar estratégias e práticas recomendadas pela literatura, para estar até divulgando também esses resultados dentro do ambiente, né, de modo que possa contribuir, não só com o ambiente escolar, mas também para futuras pesquisas também. Apontar medidas eficazes para a prevenção e promoção da saúde também dentro da própria escola, e fornecer uma base teórica que possa orientar pesquisas futuras, de repente, uma pesquisa focada em algum dos poluentes, ou focada em alguma das principais doenças, mas dentre os resultados são esses. E eu trouxe algumas referências, algumas das principais referências utilizadas até agora, né, grande parte deles, os trabalhos da plataforma Scopus, os artigos, né? E, a princípio, seria isso. Eu agradeço a todos pela atenção até o momento e me coloco à disposição. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. E vamos passar para a próxima etapa, né? Agora com a fala do professor Heitor. Bom, boa noite para vocês, tá, novamente, né? Então, primeiramente, agradecer ao professor Luiz Otávio, né? Porque essa iniciativa de fazer esses seminários, assim, de apresentação dos conteúdos, eu acho muito relevante, porque acaba trazendo, né, para os alunos qual a temática de maneira geral. E o pena é que eu não consegui pegar o trabalho do colega anterior, do Luiz, né? Porque tem a ver tudo com essa temática. Então, os temas, o professor Luiz Otávio meio que colocou, tem a ver com poluição do ar, tá? Com coisa particulada, então o Luiz Otávio conseguiu concentrar. Então, os trabalhos, embora sejam ambientes diferentes, mas mais ou menos têm o mesmo objetivo, né? Que seria verificar esse impacto na saúde humana, né? Mas vamos lá. Também agradecer ao professor Luiz Silva. O professor Luiz Silva foi meu colega do doutorado, certo? Nós tivemos uma experiência boa lá na França, né, Luiz? Né? Passamos alguns dias lá na França, conhecendo lá a França, vendo como que é lá a Europa, né? E o professor Luiz, ele é muito capacitado nessa parte de estudo estatístico, né? Ele, além de ser doutor em administração, né? Ele também tem uma forte atuação na USP, nessa parte de análise de experimentos, né? Então, quando começamos a falar sobre a questão de coleta de dados particulados, na verdade, e começamos a pensar em talvez fazer comparações, né, com o ambiente urbano e rural, né, que seria uma das nossas possibilidades, que ainda não batemos o martelo ainda, eu pensei num professor que tenha justamente essa experiência de fazer a análise de dados em pares, comparação dessas informações, para que ele pudesse verificar como é que está o andamento do trabalho da Patrícia, né, ainda mesmo incipiente, mas já tem um bom andamento em relação ao que ela vem definir, certo? E com certeza o professor Luiz Silva vai dar essa orientação para a gente poder contribuir. Em relação ao trabalho da Patrícia, ela acho que mencionou rapidamente aí no meio do trabalho, ele é como se fosse uma continuação do trabalho de um egresso do programa, o professor Roberto Torma, que agora está num doutorado, né, lá em Cuiabá, né, complementando os estudos dele também nessa parte da agroecologia, né. O Torma, à época, ele fez um estudo com dados secundários, onde envolvia dados do INPE, dados do próprio Ministério da Saúde, né, que cruzavam essas informações. Então, ele fez, assim como a Patrícia está propondo, uma revisão teórica, né, que é necessária, acabou trazendo uma informação, veio por meio de análise fatorial, com dados coletados dos últimos 5 anos, a época dele, na verdade, né,
a demonstrar quais são os componentes principais, né? E apresentou, à época, também um estudo comparativo, cruzando as informações, utilizando equações estruturais, onde fazia a relação, né? O impacto desses componentes particulados em relação à saúde. Apresentei, né, para a Patrícia, quando começamos a nossa conversa das orientações, as vertentes que eu tenho para trabalho. E ela resolveu abraçar esse trabalho do professor Roberto Torma e dar continuidade com uma abordagem justamente de tentar entender no ambiente do professor em sala de aula como que esses componentes particulados venham afetar, podem vir a afetar a saúde do docente, a saúde dos alunos que lá estão, né? Então, a ideia dela é trazer à luz, né, da ciência, como que ocorre isso em sala de aula, num ambiente fechado, né, tanto teoricamente, também coletando essas informações. De maneira que a gente pretende, né, estamos conversando com a professora Silmara, que também é docente do programa, de nos auxiliar com o desenvolvimento desse equipamento, né, Patrícia? Certo? Que fará essa coleta no ambiente, né? Então, ela falou que isso é viável, tivemos uma reunião com ela, né? Então, esse equipamento, assim como o do colega anterior, que também faz essa coleta, esse equipamento também seria uma parceria, né? Onde a pesquisa da professora Silmara, que também está trabalhando com o desenvolvimento de equipamentos para a coleta desse tipo de informações, nos auxiliará nesse processo, para a gente ter uma ideia. E aí a gente tem a pretensão, né, de fazermos essa comparação do que esse componente particulado em ambiente urbano, né, então, e ambiente rural. Daí a ideia de fazer um estudo comparativo em dados impares, né, Luiz? Luiz Silva vai me ajudar depois, ver se estou no caminho certo, né, em relação à minha maneira de pensar de análise, certo? Esse segundo artigo, que o primeiro, na verdade, é uma revisão teórica, ela acabou apresentando qual que é o formato da revisão sistemática, né, vai subsidiar o terceiro, né, que aí nós estamos decidindo se será um trabalho qualitativo ou quantitativo, né? Vamos ver ainda qual seria esse formato, mas é o que vai dar para nós o subsídio para que a gente possa vir discutir o terceiro artigo e fazer essa amarração, né? Porque no formato de trabalho em construção de uma dissertação em formato de artigo, né, é a necessidade de você fazer essas amarrações, né? A revisão teórica, que traga todas essas informações, a coleta dessas informações, né, para a gente poder, de fato, comprovar ou corroborar com o que já vem dito na revisão teórica, e depois referendar essas informações num terceiro, onde faria um trabalho qualitativo, possivelmente com entrevistas, ou, se for necessário, né, com outra coleta de dados. Vamos ver qual seria a maneira mais viável de fazer ainda, né? Não cheguei ainda a bater martelo com a Patrícia, mas seria a nossa ideia de desenvolver o trabalho da Patrícia nesse processo. E ela está se desenvolvendo bem, ela tem iniciativa, corre atrás, isso é muito importante, né? Os alunos do programa, eles entenderem que o trabalho de dissertação, embora tenha um orientador, é um trabalho solitário, né? E precisa ter iniciativa, né? E correr atrás dessas informações, montar e procurar o orientador principalmente, porque é ele que vai salvaguardar e garantir, né, Patrícia, que a coisa de fato esteja acontecendo da melhor maneira possível, né? Mas é isso, professor Luiz Otávio, né? Então, acho que, em consideração, o trabalho da Patrícia, acho que está a contento, né? Com certeza ela deverá qualificar antes do prazo previsto, que está bem adiantada, né? E tem tudo para terminar com sucesso a dissertação dela no ritmo que ela está levando. Tá bom, gente? Fique à vontade. Obrigado, professor Heitor, aí pelas colocações. Contextualizou bem, né, o trabalho, deu para visualizar bem a situação. Então, eu passo agora a palavra ao professor Luiz. Tá com o áudio cortado, Luiz. Tem que abrir o áudio, viu, amigo? Isso. Desculpa. Agora, beleza. Tranquilo, Luiz. Primeiro, parabéns, viu, Patrícia, pelo trabalho, pela iniciativa. Eu só tenho uma curiosidade. Você está fazendo fono por quê? Porque você gosta, assim? Eu achei que você já fosse formada em fono, né? Fosse aplicar o seu conhecimento. Foi algo que foi despertando mesmo no decorrer dos dias, com minhas crianças e também com os alunos da escola, que estão cada vez mais necessitando, e as mães começavam a reclamar muito que a espera é muito grande, né? A espera é muito grande. Então, eu comecei para ajudar principalmente o meu, que eu tenho um de 6 anos, e
comi o R ali. Aí bacana. foi onde começou, e agora, no mestrado, né, eu comecei a ver algumas ligações, principalmente com o professor Domingos, que falou agora há pouco, das duas áreas. Bom, muito bacana a sua iniciativa, viu? O seu trabalho em si está muito interessante, né? O bom disso é que você vai fazer uma aplicação prática, né? E além da sua teoria que você vai buscar, né? Essa parte prática que é mais interessante, que seria o retorno, né, para a sociedade, assim, do que você está fazendo e da aplicação que você vai fazer. Rondonópolis é muito poluída, a cidade, assim? Sim, a cidade tem crescido muito, né, em número de habitantes, em desenvolvimento, principalmente aí na área urbana. A gente fala muito da área rural, né, da parte de... Nós temos um centro de distribuição, que é das ferrovias, Tô ficando nervosa, gente, para poder falar. E assim, mas a gente estava vendo esses dias, em uma informação até com a professora Silmara, que também as microempresas estão crescendo muito, né? Não só essa parte aí de agricultura e pecuária, mas a parte das microempresas também. Então, é uma cidade que está se tornando ainda mais poluída cada vez mais, né? Com essas questões mesmo aí da progressão. Perfeito. Viu, Luiz? Só para contextualizar, já que você perguntou um pouco, Rondonópolis, né, a gente não chegou a falar sobre isso, né? Ela é uma cidade que tem 230 mil habitantes aproximadamente, certo? Localizada aqui no centro-oeste, né? E a região nossa aqui, ela tem um crescimento populacional muito grande, né? E aqui a nossa vocação, né? Acho que na nossa conversa falamos também algumas vezes lá no passado, é do agronegócio, né? Mas aqui nós temos aí grandes lavouras de plantio, né, que trabalham com plantio de soja, algodão, né, que tem aplicação, né, de insumos agrícolas justamente para poder colocar, além do próprio clima regional, né, nosso clima durante o ano é extremamente seco, né, nós não temos um período de chuvas igual tem aí no sudeste, né, que dia sim, dia não chove, né, e claro, né, isso também auxilia na manutenção da poluição aí em São Paulo, principalmente. Aqui na nossa região, nossa poluição tem características diferentes, um pouco diferentes do que acontece em São Paulo, né? Então, ela já apresenta essas situações, né? Então, aqui, o nosso grupo de trabalho, a Patrícia, outros colegas anteriores, você pode perceber, acho que você estava mais cedo apresentando também, já tem alguns estudos mais avançados nessa área, Luiz, tá? Mas, assim, em comparação com alguns municípios de São Paulo que você conhece, eu creio que não. Posso estar enganado, mas a intenção nossa é que a gente venha mitigar um pouco essas relações por meio desses estudos, né, Luiz? Legal. Então, a parte interessante do seu trabalho é essa parte de você querer comparar o urbano com o rural, que é muito bacana. Agora, eu estou te falando agora como estatístico, tá bom? Você tem ideia do número de amostras que você vai trabalhar assim? Por exemplo, quantas escolas você tem na área rural e quantas você tem na área urbana? Você tem esse número? Assim, não precisa dizer assim, se tem ou não. É um número que você vai precisar em função dessa ideia que você tem de comparação. Tá? Dados não, mas assim, considerando a região de Rondonópolis, que o estado de Mato Grosso divide por regiões, né? Da região de Rondonópolis vai estar aproximadamente ali 37 escolas na área urbana, né? E cerca de 5 na área rural. Tá, então isso é bom você colocar no seu trabalho, que seria uma maneira descritiva da população que você pretende atingir, tá bom? Esse seria o primeiro dado. Eu gostei muito de uma frase que você colocou no seu trabalho, que é um estudo exploratório. Isso é muito bacana porque livra você de ficar sendo, assim, chamado a atenção para as técnicas estatísticas. Então, quando você usa a parte exploratória, você está dizendo que você vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer um levantamento, tá? E esse levantamento vai ser um exploratório, e aí você pode ou não aplicar determinadas técnicas em função dos dados que você conseguir. Tá bom? Essa é uma ideia. Então, você vai precisar do número de escolas, rural e urbana, número de docentes, rural e urbano, tá bom? Você tem períodos de aula aí, assim, à noite, vespertino, noturno, ou é só um horário? Matutino e vespertino, a concentração. Todas essas informações demográficas da sua população seria interessante você descrever e montar um quadro para que as pessoas tenham ideia
de onde você tá colocando a sua ideia de trabalho. Esse é o principal, né? Isso é só para aluno, assim, de ensino médio, ensino fundamental? Fundamental e médio. Tá, então, você está vendo que... Fundamental 2 já, os maiores, a partir do 6º, 7º ano. Perfeito. Então, seria até o fundamental, o médio, né? Fundamental, médio e básico, né? Então, se você colocar todas essas informações, você vai ficar mais tranquila até na hora de você fazer as suas análises. Tá bom? Então, suponha que já tenhamos todo esse universo. Eu vi que você pretende colocar algumas teorias, né? Então, primeiro nós estamos definindo aquilo que você vai encontrar no seu mundo, tá bom? Fechamos isso. Você vai usar alguma escala para trabalhar isso? Uma Acho palavra que ainda muito... está em definição, né, professor? Perfeito. Ainda não está ainda definido, porque assim, provavelmente sim, Luiz, tá? Mas como ainda estamos precisando ver como que vai ser esse caminho de coleta, ainda não está bem marcado, mas com certeza vai ser usado escala. Escala, perfeito. Tá. Você tocou no assunto de um aparelho para fazer a medição, né? Esse aparelho você vai usar em todas as escolas? Você vai usar em uma escola de referência? Como é que ele vai ser utilizado? Nós também ainda estamos definindo, mas pensamos, igual o professor falou, em escolas do ambiente urbano e da rural, né? E precisamos definir também alguns fatores. Escolas integrais, onde os alunos ficam o tempo todo, e escola regular, onde meio período, né? Escolas onde os alunos praticam esporte e, de repente, ficam mais tempo circulando, né, entre os dois ambientes. Mas são as possibilidades que nós levantamos e estamos definindo. Perfeito. Então, todas essas perguntas que eu estou te fazendo, ela vai te levar sempre a essa parte demográfica. A gente vai precisar saber o que significa isso em termos de escola, em termos de aluno e professores. Eu também vi que na sua metodologia você colocou que você vai usar uma análise fatorial para saber quais são os poluentes que eles são sujeitos a receberem, né? Você tem uma ideia de que seriam esses poluentes direto na escola? Assim? Pelo que foi visto até agora, as micropartículas estão bem presentes, né? A questão do CO, CO2 também, pela questão de fumaças não só de queimadas, mas também dos próprios veículos, principalmente nas escolas da região urbana, né? Vimos também alguma coisa do COVs aí ligado aos produtos químicos, ao próprio, como nós estamos falando de sala de aula, onde é um ambiente com várias pessoas, né? Nós falamos também de perfumes, cheiros, coisas que vão ficando no ar-condicionado, né? E depois pode causar também prejuízos à saúde ali no decorrer do uso, se de repente a manutenção não está sendo bem feita também. Então, a questão do ar-condicionado é um deles também. Muitos estudos ainda citam o giz, mas hoje não é mais a realidade da escola, mas era um poluente bem presente também, né? E dentre os principais que foram vistos são esses. E a questão do ruído como fator ambiental, né? Tá. Você também colocou lá que o seu trabalho é da qual e quant, né? Vocês pensam em fazer um pré-teste? Então, a ideia é sim fazer pré-teste, porque esse aparelho, Luiz, para deixar... Eu vou responder, viu, Patrícia, tá? Porque a gente conversou, e essa é uma coisa que me chamou muita atenção, né, na conversa que tivemos com a professora Silmara. Sim, esse aparelho, na verdade, sendo desenvolvido, né, por uma empresa parceira, na verdade, que tem convênio com a nossa universidade, e que ele ainda vai ser homologado, não está homologado ainda, então vai ter um pré-teste, certo? Então, nós temos já o próprio ambiente onde a Patrícia trabalha, é uma escola, certo? E vamos fazer esse pré-teste pelo menos com uma escola em cada local para verificar e calibrar o equipamento também, né? Senão ele não tem validade, né? Então, e esse aparelho ele pode ser usado também na área urbana também? Urbana sim, e rural? Sim. A ideia, sim, pelo que a gente conversou com a professora Silmara, ele tem potencial para usar nesses ambientes. Tá, então, a sugestão seria usar 2 escolas, uma urbana e uma rural. Aí você vê as medidas que estão saindo no seu aparelho, e você já vai ter uma ideia do que você vai encontrar. Perfeito.
Então, do ponto de vista estatístico, a recomendação para você, então, é fazer toda essa parte descritiva da sua população-alvo, rural e urbano, e o pré-teste é interessante que você faça numa rural e numa urbana. Com esses dados depois coletados, aí o mundo da estatística é infinito. Tá bom? Você não vai ter... O seu problema não é estatístico. Tá bom? É só você definir bem essa metodologia, tá bom? Com todas essas sugestões que foram te dadas. Quanto tempo você tem para fazer o trabalho? Temos aí o próximo ano, né? Um E para estar finalizando aí até o começo de 2027, já com a defesa, né, professor, se não estiver enganado. A ideia é assim, por esse motivo é que eu estou também preocupado em antecipar todo esse trabalho dela, para que ela qualifique, né, pelo menos tenha conseguido qualificar e comece justamente esse trabalho de coleta de dados que, de fato, é que vai demandar maior dedicação dela, tá? Então, a ideia é que a gente faça essa coleta ao longo de 2026 para defender em 2027. Perfeito. Então, de novo, o seu problema não é estatístico, tá bom? Estatística, depois eu converso com o professor Heitor e a gente troca umas ideias. Então, quanto que você acha que a estatística vai colaborar com o seu trabalho? Assim, em linhas gerais. Em linhas gerais, eu creio que pelo menos 70%, mas pensando nisso, porque nós começamos muito falando na qualitativa, né, na parte da análise dos artigos, mas quando a gente começa a pensar na contribuição para o ambiente onde estamos inseridos, talvez até maior que isso. Ah, é? Mas viu, Luiz? Você está sendo muito generosa, viu? Porque eu estou estimando só em 5%. Bom, os outros 95% vai ser todo o esforço que você vai ter que fazer. Tá certo? Eu olhei o seu trabalho, eu vi que você tem umas referências bem atualizadas, isso é bom. Tá bom? E 5% vai ser para a gente testar as técnicas estatísticas. 5%. Então, se dedique ao máximo no seu trabalho, tá certo? Para você não ter problemas de ser criticada com o método, tá bom? E com a parte de referencial teórico. Esse é o trabalho maior. A estatística você vai resolver assim em 10 minutos, eu diria, se tudo estiver correndo bem. Então é 5%, tá bom? Então pode pegar os outros 70% que você colocou aí e agregar ele para você no seu trabalho. É isso mesmo, né, Luiz? Parabéns pela sua iniciativa. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado, professor Luiz. Fazer algumas colocações, né, para a Patrícia. Assim, você está transmitindo, né, que você tem uma boa visualização aí do seu trabalho, né, pela sua apresentação. Você trabalha, né, Patrícia, na escola, né? E você também está fazendo o curso de graduação em fonoaudiologia, é isso que eu entendi? É correto, é isso? Eu tenho um curso em andamento desde o ano passado, né? Aí ele Você está meio... fazendo a fonoaudiologia aqui na UFR? Não, eu comecei a fazer na Unifatesc, que é sempre semipresencial. Ah, tá. Eu estava fazendo antes de abrir na UFR. Na UFR eu só fiz ciências contábeis. E você identificou que essas questões da poluição afetam esse aspecto da fonoaudiologia, da aprendizagem dos alunos, né? Isso aí em qual faixa etária? Você está querendo analisar as escolas assim como um todo, né? Não importa se é ensino fundamental, se é ensino médio. Como é que você está pensando assim? Vai ter um foco? Porque tem escolas que é só ensino fundamental, não é? Não tem ensino médio. Tem outras que tem o ensino médio. Você chegou a pensar isso, essa questão de mais na linha do professor Luiz, né? Vai ter um recorte por tipo de ensino da escola? Hoje, a maioria das escolas, elas estão mescladas com o ensino fundamental 2, né, da partir do 6º, 7º ano ali, 12, 13 anos, até o ensino médio.
Então, nós vamos ter ambientes com as duas, mas o principal, o fator de maior impacto é nos menores, né? Então, se for para delimitarmos, de repente podemos escolher aí o ensino fundamental, e a questão dos professores, dentre todos os servidores, o foco principal serão os professores, pela questão do que a gente viu até agora nos estudos, né, que está muito relacionado à voz, quando se relaciona aos servidores, se relaciona muito à voz, e quando se relaciona aos alunos, há doenças respiratórias, não que não tenha em ambos os públicos, né, mas os alunos, as doenças respiratórias, e também a parte cognitiva da aprendizagem deles. Certo. Então, o ensino fundamental, no caso dos alunos, das crianças em fase de aprendizado básico, né, da primeira série à quinta série, não estaria na amostra. Não, a princípio não. Seria aí os alunos a partir de 9 anos, quantos anos? 7º ano vai ser 11, 12 anos. 11, então vão ser adolescentes, né? Isso, adolescentes, porque o foco são as escolas estaduais, e hoje as escolas estaduais não oferecem mais o Fundamental 1, que seria ir até o 5º ano, né? Ele já vai pegar dos pré-adolescentes até os maiores de idade, até os 18 anos, geralmente. Essa faixa de idade, o adolescente, por um lado, ele já está mais resistente, né, a viroses, né? A pessoa que tem algum problema respiratório tende a ser mais quando é mais novo, né? Aí ele já tende a estar já mais, muitas vezes por exemplo, bronquite, a asma, ela arrefece, né, na época que o jovem está mais adulto, e depois piora quando o indivíduo está mais idoso, né? Sim. Então, eu acho que assim, nesse sentido, é claro que você está em uma fase inicial, você, na sua contextualização, essa relação entre a questão da poluição, né, e o efeito disso no público, tanto dos professores, né, que tem os professores mais idosos, afeta mais, né, o seu público é mais de adolescentes, então você tem que contextualizar esse público que você está analisando, né, para quem vai ler a sua dissertação e entender a sua problematização, tá? Um outro ponto que me veio à mente é que essa questão da poluição aqui na nossa cidade está muito relacionado com o período da seca, né? Vai piorar aí por volta de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, começa a chover, né? Então a sua avaliação nessas escolas, o ideal é que fosse feita no pico do período da seca, né? Por volta aí agosto, setembro, né? Que está aquele período bem sem chuva, né? A partir de outubro já começa a chover um pouco, né? Então aí seu planejamento de ir com esse equipamento nas escolas, ter um cronograma que consiga casar com isso, né? E para fazer isso, se tiver, tem que ver a questão do comitê de ética. Se eu acredito que se você simplesmente ir com esse equipamento, né, com esses materiais para ferir isso nas escolas e não tiver nenhuma interação com o ser humano, talvez não precise do comitê de ética, né? Porque você simplesmente vai estar avaliando ali o local, não vai estar avaliando as pessoas. Agora, se tiver pesquisa com humanos, aí tem o comitê de ética, e para você estar fazendo, vamos dizer, em agosto, setembro, talvez aí você já tem que encaminhar isso em fevereiro, né? Porque o comitê de ética é um pouco demorado. Verdade, professor Luiz Otávio, só para complementar, porque nessa ideia, né, esse segundo trabalho, que seria de ordem de coleta, com certeza acho que não envolverá comitê de ética, porque de fato o aparelho vai ficar, não vai ter interação com o humano. Mas se o terceiro artigo se comprovar ser qualitativo, que nós imaginamos que seja,
ele haverá sim interação, né? Com professores e necessariamente, né, pessoas já de maior idade, né, para a gente poder validar algumas informações. Aí sim, né, acho que a partir de fevereiro, no mais tardar março, já entrar no comitê de ética solicitando essa liberação, essa autorização. Mas é por aí mesmo, professor Luiz Otávio. Excelente. E só mais uma observação que eu estava pensando aqui. Se vocês conseguissem ter um modelo estatístico, né, uma forma de avaliação estatística que entrasse a questão da poluição, a questão da sazonalidade, vocês vão verificar no período do ápice lá da seca, né, do calor, também é quando está bem quente, né, antes do início da chuva. Se vocês conseguissem relacionar isso com certas variáveis de desempenho da escola, por exemplo, o professor Heitor falou de modelo de equação estrutural, né? Por exemplo, casar isso com aumento da piora das notas dos alunos, ou, É uma ideia. ou a questão das faltas dos docentes, conseguir verificar, relacionar quando o período do ano fica mais quente, chove menos, começa a dar mais doença, a escola urbana, a ideia é que seja mais poluído, né, pela ideia, né? E a rural menos poluída. Você identifica que o desempenho da urbana nesse período indica uma piora, mais falta do professor, notas piores e coisa do gênero, né? Não sei se é possível ou não, né? Eu não li a literatura, mas eu acho que ficaria uma coisa bem interessante, porque aí ajuda a política pública, né? É uma hipótese, né, professor? Exato. Eu acho que não tem ainda, pelo menos não lembro de ter lido algo nesse sentido, né, que falasse sobre essa relação. Mas é uma hipótese que talvez possa ser testada, né, de fazer essa correlação, né, de do que pode ocorrer com relação ao desempenho, com relação a essa sazonalidade nossa, bem regional, aqui de Rondonópolis. Professor Heitor, porque se fosse nessa linha que eu estou falando agora, talvez não precisaria ter a avaliação na escola, porque os dados secundários do município de Rondonópolis, já pelo que o egresso, né, o professor Torna fez, ele pegou dados secundários, e aí nesse caso talvez vocês conseguiriam estatisticamente, se tiver dados de resultado das escolas, inferir essa hipótese de que o efeito seria por causa da variação climática, a questão da poluição, do fato de estar, né? Então, talvez dentro dessa ótica não precisaria ter o estudo na escola, né? Sim, Luiz, o que você acha, Luiz? Você que é fera nessa parte, acho que é possível, né, Luiz? Fazer Sim, essa, fazer essa correlação, né? Eu não tinha sim. pensado por esse lado, Aí de fazer poderia essa relação. pegar as escolas, até como é dado secundário, se tiver dados das escolas, né? Pode até ser uma quantidade de amostras maior. Sim, porque dá validade, né? E se Isso. for trabalhar com equação estrutural, e trabalhar com aquele método dos quadrados lá, talvez a questão até da normalidade não é necessária, né? Porque daí trabalha com uma amostragem um pouco menor. É uma questão que tem que pensar, Luiz. A ideia que você fez foi boa. Não tinha pensado nessa situação, não, viu? Porque daí até facilitaria o desenvolvimento do trabalho da Patrícia. Eu acho que ficaria um trabalho mais na área de gestão, de análise de política pública, Ela é não legal. ficaria um trabalho tão aplicado, tecnológico, de ir lá com equipamento fazer essa aferição em campo. Seria mais uma visão mais ampla, né? Mais com dados secundários, Sim, mais na é linha do possível. Torma, né? Mas é uma questão para vocês pensarem, né? Eu pensei isso agora, assim, rapidamente, né? Mas é algo que vocês têm que ver se tem os dados, tem as estatísticas aí das escolas, né, e tudo mais.
Tá? Então seria isso, Patrícia. Tá? Parabéns aí. Fico satisfeito aí que você está desenvolvendo bem, né? Que você está fazendo fonoaudiologia, né? E aí o que precisar da gente, às vezes precisa ter umas aqui na questão das escolas, né? Para eles participarem. Eu vejo ali no comitê de ética tem que ter uma intermediação ter carta aqui do programa dizendo que vai fazer a pesquisa, o que precisar aí da gente fica à disposição, tá? Isso é importante. Ok. Agradeço então e passo a palavra à Patrícia, o professor Heitor, aí para os comentários finais. Eu agradeço aí a contribuição de todos, está tudo anotadinho aqui, com certeza nós estaremos discutindo, né, professor, e vendo qual a melhor linha, mas bem interessante mesmo essa questão ou da nota dos alunos, ou da saúde dos docentes, né, é algo que dá, assim, para estar mencionando também. Questões estatísticas, com certeza o professor Luiz estará nos ajudando muito, desde já agradeço. Quando eu falei da porcentagem, né, eu já estava pensando no resultado dela, o quanto o resultado dessa análise seria importante para o nosso trabalho, mas vamos ficar com 5%. Eu agradeço a todos pelas contribuições, professor Heitor também. Então tá, professor Luiz, tá, meu companheiro ali de doutorado, tivemos alguns dias muito agradáveis lá na França, né, aliás, super competente. Aí, Patrícia, pra você ter uma ideia, esse apontamento do impacto da estatística, ele falava isso para mim durante o próprio doutorado. Você se preocupa tanto com isso, mas isso daí com um método bem definido, é o menos problemático. E de fato é, gente, tá? De fato é. A gente coloca um trabalho, um peso muito grande no quantitativo, porque o quantitativo dá os resultados, e que de fato você consegue ter aferições e comparações. Então, os estudos de grande porte, normalmente eles têm uma pegada quantitativa, e aí quando a gente começa a olhar lá os dados, é a estatística pura. Não, o método, ele é mais importante do que o próprio resultado. Como o professor Luiz colocou, se tiver bem desenhado toda essa questão, né, a população, colocar a estatística, ela vai entrar realmente com 5% de comprometimento, mas porque o próprio método leva para essa situação, tá? Então, Patrícia, fica tranquila, tá? A gente vai ajudar, o professor Luiz aí, ele é catedrático nesse tipo de coisa, então com certeza ele vai nos dar uma mão para a gente fazer esse tour aí da melhor maneira possível. E agradeço ao professor Luiz Otávio pela ideia, porque não tinha me passado pela cabeça, tá? Talvez até facilite a continuidade do trabalho dela, porque ao não envolver conselho de ética, é mais tranquilo a gente vir a desenvolver, tá? Mas obrigado, professor Luiz, pela atenção, né? Ter atendido esse nosso convite, né? Nós não tivemos tempo de conversar, porque essa semana aqui tive vários compromissos, né? Na semana que vem eu procuro o professor, tá? Para a gente conversar um pouco melhor, tá? E aí alinhar algumas questões para que você possa nos auxiliar com o trabalho da Patrícia também, tá certo? E aos que prestigiaram aí, ouvir como que está o trabalho da Patrícia, também obrigado a todos vocês e uma boa noite para todos. Uma boa noite, bom final de semana. Até sexta que vem. Um abraço. Obrigada a todos os colegas, que eu esqueci de agradecer pela paciência e ouvir-nos. Até logo mais. Um abraço. Até mais, Luiz. Um abraço. Conversamos, tá?